Boa noite, meu nome é Rafael. Esse é o meu trabalho de Redes 2. Para esse trabalho, eu escolhi fazer um servidor multimídia e vamos começar explicando o Docker Compose escrito. Bem, a gente começa determinando a versão do Docker Compose, que determina a sintaxe dele. Isso não é necessário fazer explicitamente, mas por padrão, se eu não me engano, o Docker Compose ele pega o latest, então talvez, ao criar containers novos futuramente, pode ser que a sintaxe mude e pode ser que não funcione. Então, declarar uma versão específica costuma ser bom. E só mudar de acordo com o necessário costuma ser uma prática boa. Então, para isso aqui, a gente tem basicamente só um service, que é o Jellyfin. O Jellyfin ele é um servidor multimídia open source, então, diferente de alguns proprietários, como o Plex, por exemplo, ele não tem nenhuma funcionalidade paga. E é fácil de inspecionar o código, adicionar funcionalidades, alterar algumas. O Jellyfin é uma solução boa para quem quer colocar a mão na massa mesmo, que é o caso. Bem, a gente criou um serviço chamado Jellyfin e uma imagem. A gente pegou a imagem do Jellyfin, a mais recente, e nomeou o container de Jellyfin. Depois disso, a gente determina um usuário e depois disso a gente determina aqui quatro portas. Por que a gente tem quatro portas? Porque o Jellyfin ele tem vários tipos de comunicação dentro da rede. A gente tem a porta principal do Jellyfin, que a gente colocou em 8096, que é a conexão do protocolo TCP dele, que é a porta principal do Jellyfin, é o HTTP. Depois disso a gente cria outra porta, abre outra porta, que é 8920 para HTTPS. E depois a 7359, que é o DP, que ela é usada comumente para descoberta do endereço para clientes como uma TV ou um celular com uma aplicação mais simples. Eles basicamente enviam broadcast nessa porta aqui para localizar o servidor sem que você precise digitar ou ter informações do IP manualmente. E por último, também tem uma funcionalidade parecida, que é a porta 1900, que também é do protocolo DP. E ela tem a mesma funcionalidade, ela usa o protocolo SSDP, que basicamente é uma maneira de descobrir o servidor sem que a gente tenha explicitamente o IP dele. Depois disso, a gente cria três volumes. O primeiro volume é o Jellyfin Config, porque a gente precisa de armazenamento persistente de configurações do próprio Jellyfin. Por exemplo, usuários, bibliotecas. E depois do config, a gente também tem um volume que é o Jellyfin Cache. Por que a gente tem um volume especificamente para o cache? Bem, como a gente está tratando de multimídia, a gente pode tratar de vídeos, por exemplo. E às vezes vai ser necessário criar um cache para otimização mesmo, armazenar algum cache de uma mídia, assim como um vídeo, por exemplo. Então o cache é necessário. E por último, a gente cria um volume que é o mídia, que é onde a gente vai armazenar nossa mídia no geral. Dentro a gente vai criar subdiretórios depois, mas isso eu vou mostrar manualmente. Depois disso a gente tem variáveis de ambiente. No caso a gente criou o Jellyfin Publish Server URL, que vai basicamente indicar um endereço pelo qual o servidor vai ser acessível por fora, externamente. No caso, como a gente colocou aqui localhost, ele só vai ser possível para acessar localmente. Se eu quisesse que ele fosse acessível para fora, eu deixaria explícito aqui o IP da minha máquina. Mas por enquanto a gente não precisa fazer isso porque não é foge do escopo do trabalho. Depois disso a gente tem uma política de reinicio que só faz o container reiniciar se por acaso ele for parado. Então, a não ser que eu pare manualmente o container, ele vai voltar para o ar. Então, se eu fosse rodar localmente, se eu fosse criar um servidor multimídia para servir mídia que eu tenho baixada totalmente legalmente, isso seria muito útil porque dessa forma, se der algum problema, ele provavelmente ia ser capaz de voltar. Depois disso, a gente tem uma configuração que é opcional. Essa configuração aqui é um runtime para chips NVIDIA.
Por que que eu coloquei isso aqui? Porque como a gente trata de multimídia, a gente pode servir algum arquivo, por exemplo, um vídeo em 4K 60 FPS. Isso é pesado para a maioria dos chips gráficos. Então, se a gente otimizar para um chip gráfico potente, como o que o meu dispositivo tem, temos uma garantia melhor que ele vai rodar bem. E depois a gente define os volumes externos que o Jellyfin vai usar. No geral é isso. Ao rodar esse Docker Compose aqui, a gente vai ter o servidor preparado para ser configurado. Então, na próxima parte do trabalho, eu vou mostrar ele em execução. Beleza, a gente tem aqui o Jellyfin rodando, o container dele. Bora dar uma olhada nele aqui. Docker PSA para mostrar tudo. E tá aqui ele, 0D5 Jellyfin. Então, beleza. Vamos dar um inspect nele. Docker inspect 0D5. Tem mais informação dele aqui, o nome do DNS dele é Jellyfin, o alias dele é Jellyfin, e aqui as 4 portas que a gente abriu. Eu já acessei aqui no localhost ele, e vamos fazer um quick setup. Idioma preferido de exibição, vamos colocar no português, né? Por que não? Criar um usuário, colocar meu sobrenome, e uma senha simples, e agora vamos configurar bibliotecas de mídia. Ele tem até aqui uma ajuda que leva você pro Docs, mas como eu já li, eu só... E também é bem fácil, né? Na verdade, a gente pode, por exemplo, colocar videoclipes, a gente pode pegar o diretório dele. Eu já criei um diretório aqui dentro do volume que a gente criou, que é o mídia. E temos um vídeo, por exemplo. A gente também tem filmes, então tudo que eu tenho que fazer é pegar o diretório filmes e assim por diante. Eu posso criar vários diretórios e mapear eles para a biblioteca. Bem, aqui são configurações que são para metadados. Eu acredito que deixar em português em inglês não tem problema nenhum. Podemos permitir conexões remotas, porque eu quero acessar em outras máquinas dentro da minha rede. E o mapeamento automático de portas eu vou deixar desligado. E tá pronto, tá configurado. Vamos acessar ele aqui. Opa. E pronto. A gente já tem coisas que eu adicionei lá. Então vamos ver ele servindo esse vídeo. Ele vai estar em videoclipes. Vamos ver ele dando play nisso aqui. Mas vamos testar outra coisa. Vamos upar um dos vídeos que eu usei no próprio trabalho pra cá. Então vamos copiar ele. Vamos copiar aqui mesmo em vídeos e vamos ver se ele já aparece ali. Como a gente pode ver aqui, não apareceu. E por quê? Porque o Docker não vai ficar checando o diretório o tempo todo. Ao invés disso, a gente pode vir aqui no painel. Aqui a gente tem alguma das atividades do servidor. Vamos procurar as bibliotecas e vamos ver elas. Tá aqui, a de videoclipes, por exemplo. Para que eu encontre arquivos novos, eu tenho que atualizar ela. Rastrear por arquivos novos e atualizados. Se eu fizer isso, no momento que ele vai enfileirar, né? Se tiver alguma outra task na frente, ele vai fazer lá primeiro. Mas agora, se eu abrir os videoclipes, o arquivo que eu upei vai estar lá. Existem maneiras de configurar o Jellyfin para que ele fique constantemente checando a upagem nova, mas não é necessário porque não vai ser feito constantemente esse upload. E a gente pode ver aqui que o vídeo já está sendo servido normalmente. É bem rápido, ele carrega bem rápido o cache porque está na rede local, né? E é isso. Com isso aqui a gente pode servir todo tipo de mídia, desde imagens, livros, áudios, vídeo, todo tipo de mídia que a gente pode imaginar num arquivo, o Jellyfin consegue servir. E é assim que a gente pode fazer um servidor de multimídia.